Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando, suprindo todas as suas necessidades. Estamos neste momento para falar de algo muito interessante concernente à palavra de Deus. O verdadeiro significado da Sexta-feira Santa e importância para os cristãos. Cristãos, todos aqueles que acreditam em Cristo, que acreditam na Bíblia Sagrada. E nós estamos aqui com algumas Bíblias. Essa aqui é uma Bíblia em cores. É interessante você ter algumas Bíblias. Essa aqui é a Bíblia, a Mensagem. A Bíblia é muito interessante. E nós vamos rapidamente abordar este assunto. Eu acredito que é de suma importância. Um grande abraço, desse que vos fala. Eu sou o pastor Edivaldo de Brito Sales. Então veja bem, a Sexta-feira Santa é o dia em que muitos cristãos lembram da morte de Jesus Cristo. Interessante, a morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então essa data é celebrada na sexta-feira, antes do domingo de Páscoa. Então veja bem, na Sexta-feira Santa, Jesus foi condenado à crucificação e morreu pelos nossos pecados. Então, ele se entregou em meu lugar e no seu lugar. Então, todo o ministério de Jesus na terra, ele culminou no dia da sua morte, não é? Então, nesse dia, ele cumpriu o seu objetivo, pagar pelos pecados de toda a humanidade. Então, eu sempre digo para as pessoas que Jesus, ele não veio para um povo específico. Jesus, ele veio para todos, independente da classe social, da nacionalidade, do credo religioso, ele veio para toda a humanidade. Então, os acontecimentos da sexta-feira, eu quero aqui trazer algumas abordagens. Jesus tinha pregado durante cerca de 3 anos, preparando discípulos para formar a igreja aqui na terra. Então, agora, ele estava na hora de cumprir sua missão maior. Qual é a missão maior de Jesus Cristo? Salvar o mundo. Então, veja bem, na época da Páscoa judaica, Jesus foi para Jerusalém, não é? Onde foi traído e preso. Então, nessa Sexta-feira Santa, Jesus foi julgado pelos líderes religiosos judeus e condenado por blasfêmias. Então, pessoas foram pagas para mentir contra Jesus. E, às vezes, a gente enfrenta a questão da religiosidade. Os religiosos são um perigo. Então, é por isso que a gente tem que falar de Jesus. Então, nessa sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, porque, na verdade, biblicamente, todos os dias são santos, porque foi Deus que criou tudo que Deus criou, né? Então a gente acredita que todos os 7 dias da semana são 7 dias santos, não é? Então nós entendemos que de manhã, depois de o condenarem, os judeus levaram Jesus para Pilatos, o governador romano. Então ali eles acusaram Jesus de trair o império romano e exigiram a sua morte. Então Pilatos não encontrou nenhum motivo para executar Jesus Cristo, mas não queria que o povo se revoltasse, conforme está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveram o Dr. Lucas no capítulo 23, versículo 1 ao 4. Então veja bem, quando descobriu que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou para Herodes, né? Então veja bem, Herodes era o governador da Galileia, que estava em Jerusalém nessa altura. Então, tudo tramado, né? Eles sabiam, a maioria dos religiosos sabia que Jesus não tinha culpa, não tinha como condená-lo. Então, Herodes, também não encontrou motivo para condenar Jesus Cristo, o Nazareno, e enviou de volta a Pilatos. Então, olha que situação complicada. Estava mais que provado que Jesus era inocente, né? Mas mesmo assim, Pilatos entregou-o para ser crucificado, para apaziguar a multidão, conforme você pode examinar no Evangelho de Jesus, que escreveram Mateus, capítulo 27, versículo 24 ao 26. Nós acreditamos que o propósito de Jesus Cristo para mim e para você é para nos salvar, para nos libertar. Então, tudo na nossa vida tem um propósito. O que você está passando tem um propósito. Então, eu digo a você, continue estudando a sua Bíblia, continue firme nos caminhos do Senhor, porque no mundo que nós estamos vivendo, são perseguições, blasfêmias, calúnias, falsidades, em todas as áreas,
E principalmente na área política, onde as pessoas às vezes ficam presas e às vezes é necessário nós furarmos a bolha da política e sair um pouco fora, senão a pessoa pode entrar em parafuso. Então, voltando aqui a esse estudo da Sexta-feira Santa, Jesus foi levado para fora da cidade e ele foi crucificado, né, em um monte chamado Gólgota. E tem até o apelido de Monte Caveira, porque aquele monte tinha a imagem de uma caveira. Então, junto com os dois ladrões, ali ele foi crucificado, pagou o preço, nos comprou, nos resgatou. Então, os soldados dividiram seus pertences, suas vestes entre eles, e muitas pessoas caçoaram dele. Não é o que está acontecendo hoje. As pessoas caçoam dos evangélicos, dos cristãos, criticam, e muitas pessoas têm vergonha de dizer que é cristão. Às vezes fica envolvido em coisas efêmeras, passageiras. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, o céu ficou escuro naquele dia. E às 3 horas da tarde, a Bíblia fala da hora nona, da Sexta-feira Santa, Jesus deu brado e morreu em meu lugar e em seu lugar, ali nos comprando, nos resgatando, conforme está escrito no Evangelho de Jesus, que escrevera Marcos no capítulo 15, versículo 37 a 39. Então veja bem, nesse momento houve um terremoto, né? Você já leu isso na Bíblia, o véu do templo foi rasgado ao meio e vários mortos ressuscitaram. Então aí aconteceu algo sobrenatural nesse dia da Sexta-feira Santa. Então o que acontece? Ao fim do dia, ali tinha um homem, né, muito rico, o José de Arimateia, que era um senador da época, né, levou o corpo de Jesus e sepultou em seu próprio túmulo. Você pode conferir isso no Evangelho de Jesus, conforme escrevera Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60. Então, uma grande pedra, né, na época era diferente os túmulos, uma grande pedra foi colocada sobre a entrada ali do túmulo e o corpo ficou ali, né, até domingo. Então, quando Jesus ressuscitou. E aí as pessoas confundem, depois vamos fazer um estudo também sobre esse dia de domingo, né, que virou comércio. Então, até os cristãos, eles são induzidos, né, a comemorar a Páscoa de outra forma. Eu agradeço a Elóvio Cantinho Rosa, que Deus continue abençoando você. Estamos juntos em oração no propósito de expor para as pessoas as verdades concernentes à Bíblia Sagrada, entre outros. Nós somos chamados para isso. Tá certo? Um grande abraço, independente do credo religioso, da placa de igreja. Então, a importância da Sexta-feira Santa, a importância desse dia que as pessoas precisam entender de verdade. Então, a Sexta-feira Santa foi muito mais que a morte, né, injusta, covarde de um homem inocente. E você observa que em todo o mundo acontece isso. Até nos dias de hoje, pessoas estão sendo injustiçadas. Tem homens, tem mulheres covardes, usadas e usados pelo inimigo de nossas almas. E como nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós vivemos uma vida pautada dentro das Escrituras Sagradas, às vezes também nós vamos ser perseguidos de uma forma ou de outra, como muitos estão sendo perseguidos. A gente tem que estar firmes em Cristo Jesus para não desistir dessa caminhada. Então veja bem, se ele quisesse, no caso aqui Jesus Cristo, poderia ter escapado dos seus inimigos, né? Mas ele se ofereceu para morrer na cruz do Calvário em meu lugar e no seu lugar, conforme está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Então sua morte tinha um propósito. Então tudo na nossa vida tem um propósito. Cantor Marcos, que Deus continue te abençoando. Parnamirim, Rio Grande do Norte, um grande abraço. Vamos estar juntos, orando um pelos outros, orando em favor da nossa nação, das pessoas que estão sendo perseguidas nesse dia terrível que está atravessando o nosso país, o Brasil, quiçá o mundo, perseguições em todas as escalas, em todos os níveis. Mas voltando ao nosso estudo da Sexta-feira Santa, ali a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi a maior prova de amor de Deus para comigo, para com você, para com toda a humanidade. Jesus veio para todos, né? Jesus veio para todos. Elisabel Pérez, que Deus continue te abençoando.
Paz e graça a todos vocês. Então ali Jesus, ele foi enviado, né, por Deus, seu único Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. Então, veja bem, por causa do pecado, né, todos nós merecemos o castigo da morte. Todos nós somos pecadores, fomos originados do pecado, mas Jesus nunca pecou, não é? Mas talvez você está perguntando, o que eu fiz para estar passando por isso? Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu sou honesto, eu sou honesta, mas estou passando por isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Assim como Jesus venceu, ele também vai nos dar força para vencermos as perseguições, né, o que nosso Brasil está enfrentando. Regiane Fulgêncio, que Deus continue te abençoando poderosamente com toda sorte de bênção. Continue sendo esse exemplo aí em Várzea da Palma e por onde passar. Receba o meu abraço, o meu respeito e estamos juntos em oração. Queremos o melhor para todos nós, somos família, somos cristãos. Então, quando Jesus na cruz, ele tornou nosso lugar e levou o castigo que nós merecemos, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24. Então, agora todos creem em Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ele pode receber o perdão de Deus e a sua salvação. É o que a Bíblia fala, se crer, ele será salvo. Então, as pessoas precisam acreditar, elas precisam firmar na rocha que é Jesus Cristo. Um grande abraço para Sirlaine, Luiz, Deus é contigo. Deus nunca perdeu e jamais perderá o controle. Então, amigos, amigas, é que nós entendemos que sem a Sexta-feira Santa não haveria salvação para nenhum de nós que somos cristãos. Jesus precisou morrer na cruz para que muitos ganhassem a vida eterna. Nunca nos devemos esquecer desse sacrifício, do sacrifício de Jesus por mim e por você. É por isso que eu convido todas as pessoas, vai estudar a Bíblia, né? Essa aqui é a Bíblia colorida. Ela é um diferencial porque ela traz alguns estudos específicos. Cada cor aqui fala de uma situação, né? A cor roxa, quando você, nessa Bíblia colorida de estudo, onde está a cor roxa, ela fala de Deus, o marrom de discipulado, o verde do amor, né? O marrom claro fala da fé, tem o pecado, tem o mal, a salvação no azul, amarelo família, rosa difusão da palavra, verde claro mandamentos, tem a história, tem a profecia. Então é bom você ter algumas Bíblias na sua casa, tem essa Bíblia aqui também que eu indico, a Bíblia interessante, Bíblia a mensagem, enfim. Eu tenho aqui, graças a Deus, uma coleção de Bíblias, né, de estudo, em várias traduções, e é interessante você ter isso. E buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, e nós precisamos nos unir em oração. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, né, te protegendo, porque nós sabemos que nesse dia chamado hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós não perdermos a nossa fé, a nossa esperança. Porque a Bíblia diz que muito em breve Jesus estará voltando para nos buscar. A Bíblia fala que o arrebatamento é real e às vezes nós ficamos presos em coisas efêmeras dessa terra e precisamos estarmos preparados, né, para o arrebatamento que breve acontecerá, conforme a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos os cristãos que estão vivos serão arrebatados para o céu. Então ninguém sabe quando acontecerá isso, mas será nos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Então esse arrebatamento, quando Cristo vai voltar nas nuvens para nos levar para estar junto com Ele, quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu, junto de Jesus, se morrerem, conforme está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. Então a gente entende essas coisas
porque nós cremos na Bíblia. Então, se você crê na Bíblia, você vai entender isso, não é? Que esse arrebatamento vai acontecer muito em breve. Enoque e Elias foram arrebatados, subiram vivos no céu. E a gente está aqui para trazer para você um alerta para que você tenha uma vida cristã na presença do Senhor, para que você fuja dos prazeres efêmeros desta vida, das imoralidades sexuais, enfim, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Cozinhando com Dulce, boa tarde, que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma sexta-feira santa abençoada, glorificada e exaltada é o nome do Senhor. É o que eu desejo a você também e a todos os demais. Então nós precisamos entender de fato qual o propósito nosso aqui na face da terra. Esse dia chamado Sexta-feira Santa, ele é muito interessante para nós refletirmos sobre tudo o que está acontecendo na face da terra. E é interessante as pessoas entenderem de fato, THL, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a todos nós nesse dia maravilhoso, nessa sexta-feira maravilhosa, onde nós podemos refletir sobre esse dia tão importante. Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão foi o dia em que Jesus foi crucificado, e morto pelos nossos pecados. Olha que interessante, ele se entregou por mim, entregou por você. Um fato histórico, um fato que nós precisamos viver todos os dias, não só nessa Sexta-feira Santa. Então, nós precisamos viver todos os dias são santos, Deus que criou o dia. Mas especificamente nesse dia de hoje, meu amigo, é um momento onde o Brasil, de certa forma, para refletir sobre isso. E é muito interessante que a Bíblia ela descreve nos evangelhos os últimos acontecimentos da vida e da obra sacrificial de Jesus por mim e por você. É muito interessante a gente primar por isso nesse dia chamado Sexta-feira da Paixão. Mas muitos anos atrás já havia sido profetizado acerca do sofrimento e morte de Jesus Cristo. Então a Bíblia Sagrada, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, e já está escrito na Bíblia Sagrada. Meu amigo Léo Vinícius, deixando excelente tarde a todos. Pastor Edivaldo, muito obrigado, meu grande amigo. Estamos juntos em oração, na guerra, na luta. Estamos de mãos dadas, ombreados. Que Deus continue abençoando você, seus sonhos, seus projetos. Amém? Então veja bem, nas últimas horas antes da crucificação de Jesus foram marcadas por acontecimentos emblemáticos para a fé cristã. Então a fé cristã, todos aqueles que acreditam em Cristo, acreditam na Bíblia Sagrada. Então a gente entende que na quinta-feira da semana da paixão de Cristo, os discípulos haviam feito os preparativos para a festa. A festa que Jesus celebrou a sua última Páscoa. Interessante, Jesus ali junto com seus discípulos. Wagner, que Deus continue te abençoando. Grande abraço a você e os seus. Então, tiveram a oportunidade de participar. Então, Jesus lavou-lhes os pés, falando da sua humildade, da sua simplicidade, conforme está no livro de João, capítulo 3, versículo 17. Então, espiritualmente, nós devemos lavar os pés uns dos outros, não sermos soberbos, continuarmos sendo humilde, manso, como Deus requer de todos nós, orando, intercedendo, porque a única chave que abre a porta do céu é a oração. Então, ali, Jesus indicou que seria traído por um dos 12, deu-lhes recomendações, palavras de despedida e orou com eles. Então, veja bem, nós vivemos num mundo de traição. Então nós que temos a mente de Cristo, o cheiro de Cristo, o caráter de Cristo, nós entendemos que nós vivemos num mundo corrupto e
na época de Jesus já tinha as traições, as pessoas já se vendiam. Imagina hoje, depois de tantos anos, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. O pecado aumentou cada dia, a iniquidade, né? E o amor de muitas pessoas estão esfriando. Poucas pessoas têm amor uns pelos outros. A maioria das pessoas são capitalistas, gananciosas, né? O amigo quer ver o amigo bem, mas não melhor do que ele. Mas Deus, da sua infinita misericórdia, tem levantado pessoas espirituais com a vida pautada nas Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, o sofrimento do Salvador do mundo era perceptível na sua agonia solitária ali no jardim do Getsêmani. Às vezes você também está passando por uma situação dessa, né? Você está gemendo, você está solitário, solitária, você não vê uma saída, né? Jesus se encontrava dessa forma. Então ali ele foi traído por Judas e todos os seus amigos mais chegados se afastaram dele. Eu estou falando para alguém que talvez está enfrentando essa mesma situação. Traído por alguém, os amigos viram as costas, não é? E às vezes você fica sem saída. Então na sexta-feira, Jesus Cristo levou tão vasto amor que sentia pelo Pai, em obediência por nós, para nos resgatar dos pecados para si. E eu acredito que tem muitas pessoas, sabe, que estão lutando. Às vezes você não pode ir, às vezes você não tem coragem, não tem condições, e Deus levanta pessoas para lutar por você, para lutar por nós, para defender a nossa causa, porque às vezes nós estamos com as mãos atadas, os pés atados, como a gente percebe o que está acontecendo, e às vezes a gente fica impotente, a gente sente que não temos mais como fazer nada. É o momento de fazer como Jesus. Jesus, naquele momento de solidão, de sofrimento, foi para o jardim de Getsêmani orar. Então tem momentos que nós temos que ir para o nosso Getsêmani, para o nosso tempo a sós com Deus, orar e pedir misericórdia, força, para nós suportarmos as adversidades da vida. Então veja bem, para nós terminarmos esse estudo aqui, ordem dos acontecimentos no dia da paixão de Cristo. Então tem algumas ordens que eu quero compartilhar com vós outros. Primeiro no jardim, depois traído, Jesus foi preso e levado perante o sumo sacerdote, e o sinédrio, ali é espécie, de um superior tribunal. Então Jesus foi levado ali. Então em seguida, Pedro nega Jesus. Você conhece essa história, que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro ia negar Jesus. E Jesus é escoltado até o governador Pilatos. Você já observou quantas pessoas estão sendo levadas aos pés dos algozes em todo o mundo? Não é? Então, Jesus é conduzido a Herodes e interrogado, mas fica em silêncio. Aí é o que eu falo, às vezes é necessário o silêncio. Às vezes é necessário nós nos calarmos. E Deus vai agir em meu e seu favor. O que as pessoas estão plantando, elas irão colher. Então, como não havia provas razoáveis para sua condenação à morte, é novamente enviado a Pilatos, que tenta absolvê-lo. Tentou de todas as formas. Quantas pessoas estão aí sofrendo condenações injustas, perseguições injustas. Então, do lado de fora da ausência, a multidão gritava insistentemente para que Jesus fosse crucificado e morto. Então, absolveram um ladrão. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas absolveram um ladrão e assassino. Que eu abro aspas, como diz a Bíblia, Barrabás, em vez de Jesus. Eles preferiram soltar um bandido, preferiram soltar um ladrão. Mas Pilatos lava as mãos e a autoridade a pena de morte. E autoriza a pena de morte.
Então, quantas pessoas, meu amigo, estão lavando as mãos? Quantas pessoas estão dizendo, o problema não é meu, e lava as mãos? Mas Deus irá cobrar de todos nós. Mariana, que Deus continue abençoando. Narinha, que Deus continue abençoando. Então Judas, movido pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata e se suicidou. Então, o remorso é a pior coisa na vida do ser humano. É um dos piores sofrimentos, conforme a psicologia fala. Mas Jesus foi chicoteado e zombado pelos soldados. Não sei se você conhece algumas pessoas que foram presas, chicoteadas covardemente pelos algozes, sem culpa, visto que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. É por isso que Jesus diz, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas você vai vencer porque eu venci. Então Jesus, a caminho do lugar do Calvário, e ali também é chamado caveira, por causa da imagem daquele monte que parece uma caveira. Simão de Cirene é forçado a levar a sua cruz. Às vezes nós somos forçados também a carregar a nossa cruz. Pastor Edivaldo, eu não tenho culpa, o que eu fiz? Mas às vezes muitos estão levando uma cruz pesada sem ter culpa, infelizmente, sabe? Então ali as mulheres lamentam e choram. Quantas mulheres estão chorando hoje por causa do seu filho, por causa do seu esposo, está passando por situação sem dever. Ao chegarem no lugar, os soldados deram-lhe vinho com fel. Aí a gente faz uma alusão, quantas pessoas estão encarceradas e sofrendo, comendo comida podre, bebendo água suja, não é? Simplesmente às vezes porque defendeu a sua tese, a sua ideia, defendeu a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E às vezes nós somos perseguidos por causa deste livro, por causa da Bíblia Sagrada. Muitos estão sendo perseguidos, sabe? Mas nós não vamos desistir da nossa caminhada. Nós temos um propósito, um chamado. Então ali, Cristo é crucificado. Soldados repartem suas roupas e sorteiam a sua túnica, E aqui a gente percebe que de certa forma estamos sendo usurpados de uma forma ou de outra. Aquilo que nos pertence às vezes está sendo dividido com outras pessoas que não lutaram para ter. Então ali os judeus que assistiam à crucificação insultam o Senhor. Não sei se você alguma vez já foi insultado, criticado, porque você defende a verdade, você defende a palavra de Deus, sabe? Mas um dos ladrões confessa-se a Jesus. Jesus, a gente acredita que ainda tem pessoas que vão reconhecer e vão pedir perdão e vão aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Então Jesus encomenda sua mãe a João, ali naquela sexta-feira chamada da Paixão, sexta-feira santa. Em pleno meio-dia o céu escurece, e agora são exatamente meio-dia e 54 minutos, então mais ou menos a 54 minutos da sexta-feira da Paixão o céu escurece. E Jesus disse, está consumado, e entrega o Espírito. Então, o que eu digo para as pessoas, que eles de certa forma não mataram Jesus, Jesus se entregou por mim e por você, quando a Bíblia fala, e entrega o seu Espírito. Então Jesus morre por volta das 15 horas, às 3 horas da tarde, Jesus de fato morre. Aí a Bíblia nos relata que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Houve terremoto, e sepulcros se abriram. Então, quando fala que o santuário se rasgou de alto a baixo, é simbolizando que agora todos nós temos direito a entrar na presença do Senhor. De onde você estiver, você pode orar. Pode orar em espírito, em voz alta, em voz baixa. Ele vai te ouvir porque
Foi dado a você este direito de ter acesso direto a Deus. E você tem esse poder, você tem essa autoridade de clamar. É o que a Bíblia diz: clamas a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então clame a Deus, meu amigo, minha amiga. Não desista dessa caminhada. Muitas pessoas estão entrando em depressão, até pensando em suicídio, mas que Deus tenha misericórdia de todos vocês. Grande abraço para Diana, para Antônio, pois Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Então ali naquele dia, a confissão do centurião e de outros vigias aconteceram. E para confirmar que Jesus estava morto, um dos soldados perfura o lado de Jesus com uma lança. E ali aquela lança perfura o seu pericárdio e não sai mais sangue, sai a última gota de água. Então Jesus ali é retirado da cruz e levado por José de Arimateia, que era um senador da época, e emprestou o seu túmulo. Então José e Nicodemo sepultou o corpo de Jesus naquele dia de sexta-feira da paixão, e hoje chamado sexta-feira santa. Então no sábado, Jesus permaneceu sepultado e soldados foram enviados para guardar o sepulcro, que as pessoas chamam de sábado de aleluia, e às vezes as pessoas não sabem o verdadeiro significado. Mas no domingo pela manhã, a sepultura vazia. Jesus ressuscitado dos mortos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Como havia anunciado diversas vezes, o Salvador do mundo venceu a morte, porque ele já tinha falado que a morte, a sepultura não iria lhe segurar. Ele já tinha dito isso, que ao terceiro dia ele iria ressurgir dos mortos, mas alguns não acreditaram. Como também muitos ainda não acreditam que ele vai voltar no arrebatamento. Então é por isso que eu estou trazendo esse estudo de despertamento, para nós não sermos apenas religiosos. Giovânia, que Deus continue te abençoando. Então, na realidade dos acontecimentos daquela sombria sexta-feira, deve impactar a vida de todos os que creem e confessam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, onde você estiver, se você ainda não é um cristão, confessa Jesus, diga que Ele é o único Salvador da sua vida. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. E divulgue o Evangelho de Cristo, propague o Evangelho. Vamos furar a bolha, não vamos ficar presos seguindo a manada em coisas às vezes que não vão nos edificar, às vezes só traz tristeza, porque tem pessoas que ficam presas somente à política, presas somente à perseguição, presas somente a coisas efêmeras dessa vida, presas à fofoca, THL, que Deus continue te abençoando, Josiane, que Deus continue te abençoando. Então, meu amigo, na realidade, essa sexta-feira é de reflexão. Então, a entrega total que Cristo fez, dando-se em meu lugar, em nosso lugar, é a maior prova de amor que o mundo poderia alguma vez receber. E essa dádiva gratuita deve ser constantemente lembrada e celebrada, com gratidão e amor pelos seus filhos que a receberam pela fé. Que Deus continue te abençoando. Eu vou deixar um versículo aqui de destaque, o chamado versículo ouro. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarrando-no, como está em João 18 e 12. Soldados vendidos, comprados, corruptos. Não sei se hoje, no século XXI, ainda existe. Mas veja bem o que a Bíblia fala no Evangelho de Jesus, conforme escrevera Dr. Lucas, capítulo 22, versículo 54 ao 62. Então prenderam e o levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou:
certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O conselho que eu dou para você, meu amigo, minha amiga: não negue Jesus com suas atitudes. Não sejamos covardes. Jamais nós iremos retroceder. O Evangelho de Jesus tem que ser anunciado, pregado, custe o que custar. Um grande abraço. Não desanime com os acontecimentos deste mundo, dessa vida, pois nós sabemos que tudo o que está acontecendo tem um propósito, sabe? Tudo o que está acontecendo tem um propósito aqui na Bíblia Sagrada. Essa é a Bíblia colorida, a Bíblia de estudo. Então, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer está registrado aqui neste livro. Então, medite neste livro dia e noite. Não desista. Ame esta palavra, ame a Bíblia, ame Cristo, pois grandes coisas Ele estará fazendo por você. Os dias são terríveis. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Então, que estejamos firmes, preparados. Não vamos ficar presos a lives de fofoca. Não vamos ficar presos a lives de brigas infantis, inúteis. Então, se você entrar em uma live e aquilo não estiver te acrescentando nada, saia. Ore por aquelas pessoas. Então, nós precisamos anunciar o Evangelho. Nesses últimos dias, as pessoas estão esfriando na fé. As pessoas estão presas a coisas efêmeras, sofismas, sabe? E nós temos que dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E por certo Ele continuará nos ajudando. Então deixe de seguir a manada, siga Cristo. Olhe somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus continue te abençoando. Compartilhe com seus amigos, se você puder se inscrever, comentar, deixar um comentário. Nós vamos estar também divulgando no nosso canal. E Deus, por certo, vai estar te abençoando. A nossa função na face da terra é propagar o Evangelho, usar as redes sociais para nós divulgar o Evangelho de Cristo. Fomos chamados para tal. Breve Ele voltará. Então, que essa sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, você possa refletir juntamente com seus queridos, seus familiares, sua família. E não desista. Maior que está conosco do que o que está no mundo. Deixe seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Edivaldo de Brito Salles. Estou falando aqui da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Que Deus continue te abençoando. Depois você escreve de que cidade você é. Estamos juntos, uns orando pelos outros. Creia somente e verás a glória de Deus na sua vida. Amém? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família.